Boa noite a todos. Vamos aguardar o pessoal entrar na sala, o Augusto, nosso convidado, e hoje vamos tratar do assunto de grande importância para a criação de camarão, como o processo de alimentação pode influenciar a rentabilidade na criação de camarão. Tá? Então, a alimentação tem um papel importante no custo de produção e vamos conversar hoje com o Augusto. Boa noite a todos. Vamos esperar o Augusto entrar, tá? Só um minutinho. Só o Augusto entrar aí. E aí vamos conversar desse ponto hoje que é de grande importância para a rentabilidade na criação de camarão. O custo de produção de uma fazenda geralmente tem um grande impacto o processo de alimentação tem um grande impacto no custo de produção, né? Podendo chegar a 50% ou até mais da participação do custo, né? Até mais de 50% pode chegar. Então é necessário a gente conhecer bastante. Só um minutinho, tá? Tá dando 8 horas, o Augusto daqui a pouco tá entrando aqui. O Augusto ainda não entrou, pessoal. Hoje eu queria também ver a participação de vocês. Opa, ainda não entrou o Augusto, tá? Boa noite aí para quem já está chegando, pessoal do Camarão. O tema hoje é importante, de grande impacto direto no bolso do produtor e do profissional que de uma forma ou de outra trabalha dentro da cadeia do camarão, né? Dependente da área, né? E essa cadeia de alimentação é muito grande e muito importante. E tem um grande impacto na rentabilidade, tá? Então eu estou aguardando aqui Augusto, que pertence a um grande grupo dentro do setor de criação de camarão, né? O grupo Samaria, que possui fazendas, fábrica de ração, tanto no Ceará como no Rio Grande do Norte, né? Talvez seja um dos maiores produtores de camarão do Brasil, frigorífico, né? Só aguardando aqui o Augusto. Boa noite aí, boa noite Dudu, boa noite todo mundo. Augusto. Já conversei com ele hoje. Augusto está se recuperando do coronavírus, deve estar nos últimos dias de recuperação. Ficou isolado, mas está muito bem de saúde. Tá todo mundo me escutando bem, tá? O áudio, o vídeo tá bem, né? Augusto. Opa, Augusto entrou. Augusto, por gentileza, pode solicitar a sua participação? Sim, Kelso, vai estar disponível, tá? Eu estou salvando. Quem se não puder assistir toda, e ela vai ficar lá no feed logo em seguida, tá? Augusto, pode solicitar a sua participação, por gentileza? Então, hoje o Instagram está permitindo salvar essas lives e aí, logo em seguida, nós deixamos disponível. Opa, tá indo aí, Augusto. Estamos aguardando a participação. Opa, valeu pessoal do Triângulo do Camarão aí. Grande produtor de macrobraco. Boa noite, Augusto. Boa noite, Tudo pessoal. jóia? Tudo bem? Tudo bem. Tudo Tá me tranquilo. escutando bem? Tá vendo bem? Tá tudo tranquilo? Estou escutando bem. Pronto. Então vamos começar aqui o nosso trabalho. A gente já está com uns minutinhos, tá? Ok. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, o seu tempo, né? Eu sei que nesse momento você está
se recuperando, né? A questão de saúde. E eu agradeço muito aí pelo seu empenho. E agradeço a participação do pessoal do Camarão aqui, que vai contribuir nesse debate conosco, tá, Augusto? Então, Tranquilo, Bruce. Está aqui para somar. Perfeito. E a nossa soma hoje, pessoal, é muito importante, porque vamos tratar de um tema dentro da cadeia produtiva de impacto significativo no custo de produção e na rentabilidade, tá? Então, nós vamos conversar com Augusto sobre alimentação, que, dependendo do manejo do produtor, pode significar a diferença entre o lucro e o prejuízo. Correto, Augusto? Correto. Pode dar suas boas-vindas aí. Pessoal, queria dar boa noite, né, para todo mundo que está aí na live, quem está na sua casa. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem não puder, vamos trabalhar, que a gente tem que produzir também. Eu sou engenheiro de pesca, tá? Venho já de muito tempo do laboratório lá do professor Alberto Nunes, que trabalhava com nutrição e ração para camarão. Isso sempre me despertou. Depois que eu saí de lá da faculdade... A sua parte como estudante já foi lá junto com o Alberto? Foi. Grande parte do seu trabalho como estudante foi lá? Desde o terceiro semestre eu trabalhei com o Alberto. Aí depois que eu saí do Alberto, ainda era lá no Porão, lá no Labomar. Sim, eu ajudei a montar com o Alberto aquilo ali. Pronto, lá no calabouço, que legal. Né, o pessoal falava. Você era daquela época, né? Era. Aí, depois disso daí, eu fui para SM Pescados, que fazia compra de camarão na época para exportação. E eu fiz uma parte de treino. Mas você já tinha se formado, não? Não. Não, né? Okay. Passava um mês sem aparecer na faculdade, nas fazendas, despescando. Porque era na época da exportação e tinha toda aquela questão da sensorial, para fazer todos aqueles acompanhamentos. Não, trabalho, né? Pois é, aí a gente fazia aquele trabalho e depois dali eu me formei e fui direto para a Freerib, na antiga Freerib, né? Legal. Eu ia para o sul do Piauí, acabei que o seu Lodo precisando de uma pessoa para acompanhar o camarão da Aqua Delta deles, Mossoró. Para acompanhar o camarão aqui em Itarema. E eu acabei ficando para acompanhar esse camarão e fui ficando como trainee. E saí um tempo e voltei de novo e já vim para a área comercial do camarão para assumir aqui a costa oeste aqui do estado do Ceará até Piauí e Maranhão. Aí depois passei 5 anos na... Oi. Nós temos alguns alunos aqui que não vivenciaram esse momento que você está falando de trainee e de pós-formado, né? Eu lembro que um momento antes desse que você está falando, os trainees, os alunos recém-formados ganhavam bem, né? Ganhavam quase que o piso do engenheiro. Ganhava não sei bem. Se você... Não, eu não cheguei, professor. Não chegou a pegar essa etapa, né? Que já estava na crise da NIM, né? E tudo, né? Já estava. Mas antes o pessoal ganhava, né? Mas se eu não me engano, na época, a bolsa era R$120 da faculdade. Para qualquer aluno do PET ou alguma coisa desse tipo. E a minha era R$800. Então a gente vê um pouco da diferença, né? Ok. Isso aí em 2004... 2006, mais ou menos. Talvez seja uma mensagem até para os alunos. Né? Muitas vezes eles ficam muito acadêmicos e esquecem o potencial de mercado que a nossa profissão possui, né? Por isso que eu hoje, professor, aqui mesmo aqui mesmo na fazenda, pouco se tem alunos atrás de buscar pelo menos um estágio na fazenda. Que era muito comum na nossa época. Era muito comum. Hoje eu recebo sim. Agora eu recebo o pessoal do curso técnico. Quem traz é o pessoal aí do ZIEF? Centec, do ZIEF e do Mais Centec, ali de Guaiúba, ali de Pentecoste. Mas engenheiro de pesca, eu acho que passou só 2 aqui na fazenda. Tranquilo, era só para a gente fazer esse parêntese aí dessa formação profissional e das opções de vida, né? Porque nós temos alguns alunos aqui que estão escutando. Mas pode continuar, Augusto, por favor. Aí você chegou da Freerib Passei 5 anos, aí saí e vim para o Grupo Samaria, né? Quando eu entrei aqui no grupo, era somente a fazenda aqui de Paraipaba.
Paraipaba, onde vocês ficam localizados, né? onde eu faço a gestão aqui do campo. E hoje, além de estar na fazenda, a gente também dá uma ajuda, dá um pitaco, pode dizer até assim, na fábrica de ração. A gente faz algumas vendas. Nós temos pessoal que não é só do Ceará aqui não, né? O pitaco... que tem que tem o pessoal do Brasil todo aqui. Pode ser que a gente faça o cearenseis aqui, mas... Mas assim, além da gestão da fazenda, a gente também ajuda lá na fábrica de ração. Eu tenho uma carteira de clientes ativo e também faço prospecto de mercado. E na região oeste, né? Professor, eu atendo hoje, eu tenho um cliente ativo no Maranhão, no Piauí e no Rio Grande do Norte. Então, atendo em 3 estados daqui de dentro da fazenda. E fazendo essa, vamos dizer assim, essa mescla de muito trabalho, né? Porque quem está no grupo aqui, a gente tem que mostrar valor. Eu acredito nisso, independente de qual grupo você esteja, você tem que mostrar o seu valor e você tem que mostrar que vale a pena aquele investimento que é feito em você todo mês. Então, a gente está aqui para somar. Só um outro parêntese, Augusto. Talvez algumas pessoas que estejam ouvindo não tenham ideia da dimensão do Grupo Samaria. Você pode fazer um resumo do que é que o grupo Hoje, professor, a gente é o maior grupo produtor de camarão do Brasil. A gente tem 3 unidades em produção aqui em Paraipaba, com 170 hectares. A gente tem outra unidade em Beberibe, com 200 e... Aqui são 270 hectares, Beberibe 370 e no Rio Grande do Norte são mais 1.200 hectares em produção. Então, quase 2.000, né? Dá quase 2.000 hectares em produção. A maior fazenda do Brasil, né? Isso. Além disso, a gente tem a produção de pós-larva, né, que é lá no Rio Grande do Norte, com alguns laboratórios aí no Rio Grande do Norte e aqui no Ceará. E a participação da Rose aqui, ela já entrou aqui. Foi, né? Pronto, a doutora aí é a nossa... Sim. Ela é quem produz aí a nossa pós-larva. Sim, com excelência. Além disso, com excelência, com certeza. Além disso, agora a gente, por último, adquiriu a fábrica de ração, né? Então, hoje o grupo é fechado. A gente tem a pós-larva, tem a ração, tem as fazendas e também tem a ponta. O beneficiamento, o frigorífico, que é a marca Potiporã. A Rose deu ok, e o Márcio também estão aí, os dois. Que é referência Obrigado, hoje no mercado. Então, nos melhores supermercados do Brasil, você pode encontrar hoje a Potiporã com os nossos produtos aí. Perfeito. Então, vamos falar para o pessoal do camarão, né? Às vezes, uma coisa que é importante para o produtor, e hoje nós estamos falando do maior grupo do Brasil, mas 80%, por exemplo, quase 80%, né? Por exemplo, na região leste do Ceará são micro e pequenos produtores. No Brasil, 75%, né? Aí tem um pessoal novo que entra, tem um pessoal antigo, né? E como é que se estabelece assim, um plano de alimentação que tem pessoas aí em todas as regiões do Brasil entrando com camarão? Como que se visualiza isso? Na minha opinião, professor, a escolha do alimento, a escolha do plano de alimentação parte muito de onde o cultivo está localizado. Tá? Primeiro, qual que é o desafio que o produtor vai ter? Primeiramente, o desafio ambiental. Tipo, será que ele está numa região de água com muita salinidade? Tipo, lá em Pendências, lá na fazenda, a salinidade chega a 80 partes. Aqui, hoje, eu estou com 3 de salinidade, aqui nessa fazenda de Paraipaba. Beberibe já é outra. Beberibe já é outra realidade. Como a gente tem ali o Vale do Jaguaribe, né, que o pessoal trabalha o ano todo com água doce. Então, assim, primeiramente, qual é o desafio que você está inserido? Então, o que eu acho? Porque, assim, a gente lá na fábrica de ração, na Samaria, a gente tem o produto para salinidade alta, que se chama um produto chamado HS, de High Salient, que é um desafio de salinidade, ou seja, ele é pensado, ele é desenvolvido para isso. A gente tem um maior extrato etéreo, outras vitaminas e minerais que são essenciais para esse tipo de desafio, é colocado nesse produto. Já para mim, dentro do mesmo grupo, você pode ver a diferença, que é que hoje eu estou usando um produto para baixa salinidade.
A gente teve alguma adição de sais no produto e é feito essa compensação que o ambiente não tem. Então, assim, primeiro ponto para traçar a dieta. Onde é que eu estou localizado? Né? Em água doce, em água salgada? Qual que é o meu desafio? E em um segundo momento, eu acho que também pesa a estratégia, o plano de negócio dele. Será que ele está trabalhando com a densidade alta? Será que ele está trabalhando com a densidade baixa? A gente também hoje, na fábrica de ração, pensou nisso. Né? Eu estou com um produto em carteira que ele só tem 30% de proteína. Por quê? Muitas pessoas agora, nesse período de pandemia, não estocaram o camarão com a densidade que vinham trabalhando, por todas as dúvidas de mercado, se vai ter a venda, se não vai. Então, o pessoal, para não parar a estrutura, tem um cliente trabalhando com 4 camarões por metro. Então, não adianta eu usar um produto top de linha para trabalhar com 4 camarões por metro quadrado. Então, eu posso utilizar um produto mais em conta, mais barato, para poder eu maximizar esse meu recurso, que é ração. Então, posso trabalhar um pouco mais. Vão ajustando o tecnológico para organizar o custo de produção, porque a alimentação é um item que pesa, e manter a rentabilidade da fazenda, né? Porque a fazenda tem que manter a sua rentabilidade para pagar as contas, né? Exatamente. Hoje, o camarão, a gente saiu de um preço aí que vinha de 18, 15 reais, o camarão está 10 reais. Então, onde é que eu vou ter que... Onde é que eu vou adequar? Comprar 0,90 semana. Pois e como é que eu vou adequar dentro do meu custo esses 8 reais, entendeu? Que perdeu de margem. Então, eu tenho que, num custo que representa aí, quando está tudo normal, em torno de 40% a 60% do meu custo, eu tenho que trabalhar nele. Então, daí, eu tenho que conversar com o meu parceiro da ração, chamar ele, olha, o que tu pode me oferecer aqui para essa nova realidade? Então, que é a curto prazo, né? Que nós vamos superar. Sim. É a curto prazo, mas a fábrica de ração que sai com esse pensamento, ela sai na frente. Ela sai para ajudar o produtor. Porque, assim, é uma das vantagens da gente, porque a gente está no fogo, né? A gente sabe o que está doendo. Então, a gente tem que ter a resposta imediata. E a gente vem sempre trabalhando isso lá direto com o Marcelo, lá na fábrica, buscando esse retorno mais rápido possível para a fábrica de ração tomar as atitudes que possam ajudar o setor. E eu até aproveito para agradecer o Marcelo e você também, que são bons parceiros lá da unidade virtual que o PSF colabora, né? Muito bom. Isso. Só respondendo aqui o Triângulo do Camarão, né? Como enxerga as exportações, a gente está tentando, né, buscar as exportações, mas a burocracia também do mundo está parada, né? E para você exportar precisa de burocracia. Alguém carimbar, alguém assinar, até nos portos de destino, né? Então está tudo parado, né? Até isso. Pois é uma realidade já, professor. Eu acho que a Camarão BR saiu na frente e já vai fechar algumas coisas, sim. Já tem 2 fechados, né? Exato. Tem 2, né? Capitanga e o Valdomiro. E já tem um pessoal se organizando. Eu acho que é uma saída, está todo mundo estocado de camarão. Assim, até esse nosso mercado aquecer aí de verdade, a gente tem que dar destino ao que está estocado. E é outro problema, porque assim, será que o que está estocado atende às exigências do mercado para onde ele vai? Porque depende muito, né? Assim, varia muito. Voltando à minha questão do trainee, a questão, professor, do percentual de metabisulfito no corpo do animal é uma variável. A coloração do animal que está estocado. Então, será que vai para um cozedor? Será que vai para um cara que vai fazer o camarão sem cabeça? Então, é outro ponto que tem que ser avaliado. Ok. Vamos voltar para o nosso ponto de alimentação. A gente quis incluir aí a parte do comércio, né? Então, a gente estava falando do processo tecnológico e como a alimentação, que é o item importante no custo, pode se ajustar a esse processo tecnológico. E hoje, nós temos esse grupo, por exemplo, o Camarão BR são grandes fazendas, são médias fazendas, mas temos uma realidade de muitos pequenos e micros que entraram e que tem pessoas com diferentes níveis tecnológicos, né?
Tem pequeno que tem um nível bem intensivo tecnológico. Bem intensivo de tecnológico. Então, são alimentações diferentes, dependendo do tamanho, né? O processo tecnológico tem planos alimentares diferentes, correto? Correto. É assim, mais um do nosso, vamos dizer assim, da nossa realidade, é trabalhar justamente com o que o produtor pode, vamos dizer assim, ser palpável. Como ele pode realizar isso na fazenda, tá? Existe hoje algumas tecnologias que estão disponíveis tanto para o grande quanto para o pequeno produtor. Tá aí para todo mundo. Tipo, vamos lá na adição de probiótico na ração. Na adição de imunoestimulante, que já é uma realidade também. Então, assim, eu sou um pouco crítico e cético em relação a isso, porque eu estou hoje numa grande fazenda que eu tenho 35 arraçoadores. Então, para mim, são 35 problemas diferentes. Por quê? Porque para eu aplicar tudo isso dentro da fazenda, gerar um protocolo e para isso ser feito e ser cumprido, eu quero que você entenda que é muito mais difícil para mim do que para um pequeno produtor, que vai ter só um arraçoador. Porque assim, você não sabe como é que o cara vai estar. Eu sempre discuti isso com todo mundo que veio aqui me vender probiótico, que veio me vender imunoestimulante. Eu disse, bicho, para mim é mais eficiente a gente tentar traçar uma metodologia de incluir isso direto na fábrica de ração. Aí vem a vantagem de ser grande, né? De eu poder comprar uma carga fechada. Não ser grande, eu poder comprar uma carga fechada. E eu poder chegar lá no cara da fábrica de ração e dizer, bicho, eu preciso que tu coloque esse produto aqui nesse percentual. Para eu poder fazer aqui um trabalho lá na fazenda. Porque assim, funciona colocar na fazenda? Funciona. Mas não vai ficar de forma homogênea nos 35, vamos dizer assim, arraçoadores. Alguém vai estar com problema, alguém não vai fazer, alguém, sei lá, por qualquer motivo o cara está desmotivado. Correto. Então, assim, aquele momento, né? Aquele momento não enfim, todo mundo passa por problema. Eu acho que a gente pode até comparar aqui. Você utiliza aquela ração de baixa salinidade, né? Que tem. Sim. Como é a linha dessa? Você pesquisa? É a LS, né? LS. E eu também utilizo mesmo, mas eu tenho um ou dois alimentadores, uma micro fazenda. Então eu fico conversando com eles diariamente e vou corrigindo ali. Toda semana eu vou corrigindo. Mas você tem 30 e... Tem 35, só arraçoadores, né? 35 para ajustar, né, cara? E cada final de semana, o cara que chega na segunda-feira, a cabeça dele já... E um perímetro de 15 quilômetros dentro da fazenda, que são 105 viveiros aqui. Então, assim, é um negócio que, para mim, a gente fez um trabalho agora há pouco tempo com um parceiro aí também do setor, e a gente analisou tanto a probiótico quanto... a parte de imunoestimulante. A gente colocou na ração, teve um bom resultado, tanto que ele disse que a gente só iria pagar se o trabalho fosse bem feito. Assim, como é que fosse bem feito? Se tivesse resultado. Se desse o resultado e pagasse o protocolo, entendeu? A gente precisava tirar um X de sobrevivência a mais para pagar todo o protocolo dele. E ele comprou assim, a briga, vamos dizer assim. A gente foi lá na fábrica de ração, se reuniu, definiu os protocolos de inclusão e fez o trabalho. Foi inclusão lá na fábrica? A gente fez inclusão na fábrica. Somente o imunoestimulante. O probiótico a gente fez aqui na fazenda. Só que aí foi, vamos dizer assim, numa bateria menor de viveiros. Por quê? Por que o probiótico foi feito aqui na fazenda? Porque lá no processo de produção da ração, ela sofre um aquecimento, né? Para poder ser feito lá o processo. E esse aquecimento poderia matar os probióticos. Então, não ficou bem definido qual o melhor horário de incluir o probiótico, se realmente quando ela sai lá para o banho de óleo, que ela ainda sai muito quente, será que se a gente colocasse o probiótico ali também não iria afetar para baixo? Né? As cepas, né? Isso. Então, assim, o imunoestimulante a gente se sentiu seguro de fazer lá, só que o probiótico a gente fez aqui na fazenda. E teve um bom resultado. A gente não conseguiu colocar para frente por conta dessa história de pandemia, de contenção de custos, mesmo com um bom resultado, mas a gente não quis arriscar.
Porque tudo que a gente faz demanda muito dinheiro e demanda muito Então, investimento. o movimento da máquina de um grande, comparado com um pequeno e com um micro, é diferente, né? Eu tenho uma Com certeza. agilidade e rapidinho corrijo. Mas antes da gente passar para o próximo ponto, só uma curiosidade que mexe com a saúde, né? A questão do imunoestimulante, vocês tinham desafios no ambiente de cultivo com relação à saúde? Qual era a estratégia? É assim, professor, a gente, desde de que voltou essa, vamos dizer assim, a mancha branca, agora a pandemia do camarão, né? A gente não tem baixado as densidades aqui, tá? A gente tem feito um trabalho muito forte, muito sério de melhoramento genético. Certo. Roseli, depois você pode ver com ela aí se a gente consegue fazer alguma coisa sobre esse trabalho. Né? Seria interessante. Já estou até convidando ela isso para a gente falar. A gente, então, assim, o grupo apostou, porque assim, todo mundo foi para aquele lado, todo mundo foi para a história dos berçários. Vamos diminuir a densidade, colocar no berçário, deixar o camarão crescer, botar lá até 4 PL por grama e colocar 10 por metro. E a gente acreditou no caso de vocês que tinham um tamanho maior, do grupo de produtores que estão classificados como vocês, né? De grande, né? Porque os pequenos micros não dá muito para colocar 5, 10 para pagar as contas, né? Porque assim, professor, eu estou dizendo pela realidade aqui até da costa oeste toda, que a gente ainda roda bem nela. Perfeito. Todo mundo foi para 10 por metro, entendeu? E você manteve qual densidade? A gente manteve até 50 animais por metro. 50, né? Hoje a gente também viu que não deu para sustentar nessa parte mais alta, a gente baixou, achou um ponto de equilíbrio. Hoje a gente vem trabalhando de 15 a 25 animais por metro, com bons resultados. Não deu para sustentar baseado em quê? Assim, na questão econômica ou na questão... Não, na questão de sobrevivência final. Porque assim, quando eu botei muito alto, a carga viral ficou muito incontrolável, entendeu? Quando a gente trabalhou com muito, assim, tipo 40, 35, 40, 50 animais por metro, a carga viral ficou muito alta. Então, eu não conseguia desenvolver um trabalho. A gente sempre era travado. Mas isso tudo sendo testado, as linhagens, o trabalho que vinha sendo feito no laboratório, até que a gente achou um ponto de equilíbrio. Por exemplo, na Potiporã se trabalha bem até 40 animais por metro, para você ter ideia. Eu tô só levantando esse parênteses para ter uma noção da sua realidade. E a questão do imunoestimulante? Incluir um detalhe e o porquê que eu falei do imunoestimulante, né? Nesse mês tem alguns colegas que estão em super intensivo e que você falou de mancha branca, que a gente falou de NIM, e que está aparecendo umas coisas assim meio esquisitas, né? E camarão morrendo com a gravidade e com a rapidez muito elevada, né? E aí até o colega perguntou sobre a questão do imunoestimulante, que eu lembro que uma vez quando fiz um dos primeiros trabalhos lá com o professor Alberto, né, seu primeiro orientador lá, e a gente considerava, putz, se a gente, Alberto, botar imunoestimulante direto contra NIM, na época o desafio era NIM, né? Sim. A gente vai estar mantendo esse animal energeticamente sempre querendo debater com o patógeno, né? E que parece que chega um momento que ele debilitava por alguma razão. Não sei se a gente conseguiu evoluir do ponto de vista da imunonutrição para essa realidade, né? Por isso que foi a curiosidade. Assim, hoje a gente também não fazia um protocolo direto, vamos dizer assim, certo? Do imunoestimulante. A gente colocava ele na ração, mas não era ofertado todos os dias. Dia a gente entrava com imunoestimulante, no outro dia entrava com a ração com probiótico. Sempre tinha essa quebra, justamente para não, né? Para não ocasionar esse estresse fisiológico no animal, dele estar sempre armado, querendo confusão com a vida. Correto, então, que era uma das coisas que o colega perguntou, que ele estava sofrendo com essa mortalidade, e eu lembrei desse trabalho lá que a gente fez com o Alberto, que esse negócio de ficar todo tempo atrás de briga era cruel, né? Assim, a gente... Todos os protocolos que eu utilizei até hoje sempre tiveram esse intervalo, né? A gente utilizava em um período e parava para poder retomar, né? Se recuperar. Exatamente. A gente utilizava
há muito tempo atrás existia um pacote na antiga Freehip chamado Imuna Mais, que era justamente isso. Mas ela não era uma ração de uso contínuo, era uma ração de uso pontual. Então, hoje a gente, em diversos colegas aí que rodam o berçário, eles têm o protocolo de aplicação desses ácidos orgânicos e óleos essenciais, mas também de forma, tipo, ele só vai aplicar antes da transferência, alguns dias depois que ele transferiu o animal, e em momentos pontuais com a sua avaliação do animal a fresco, né? Perfeito. Eu acho que é a melhor estratégia. Saber se o animal precisa. Foi só esse parênteses aí, porque é uma realidade momentânea, né? Mas, então a gente tem o desafio ambiental, tem o desafio tecnológico, de acordo com o plano alimentar, né? Certo. E aí temos também, você falou, você tem uma fazenda grande, e aí até a forma de alimentar pode influenciar, né? É voleio, é bandeja, é automatizado, a alimentação, né? Aqui, professor, a gente vamos dizer assim, eu gosto muito de dizer que a gente está muito na vitrine, né? Por conta dessa coisa de ser muito grande e do pessoal estar querendo sempre testar as novas tecnologias. Por o doutor Cristiano ser uma pessoa que sempre está em todas as feiras, o pessoal sempre tem um protocolo novo para mostrar. Então, a gente, há algum tempo atrás, mesmo antes de ser o grupo tomar essa dimensão, a gente sempre teve esse convite do pessoal de fazer teste. Então, a gente aqui fez um teste com alimentador automático. Tá? Na minha concepção, não foi, vamos dizer assim, proveitoso para a gente. Aqui aconteceu diversos problemas com o aparelho. Um aparelho muito bom, uma marca muito boa, muito conceituada no mercado, mas que pecou, vamos dizer assim, no desenvolvimento do total do produto. Ele tinha um problema no relógio, que é o temporizador, porque assim, o que a gente viu depois disso, isso foi bem no começo do negócio do alimentador automático. A gente viu que o animal tinha que ser ofertado N vezes durante o dia. E aqui, a gente, pelo temporizador não ser bacana, não ser uma coisa digital, era analógico, muito ruim de aferir, a gente ficou meio que perdido nessa, vamos dizer assim, nessa calibração na calibração do aparelho. Lógico que tudo foi orientado por eles e autorizado por mim na época. A gente fez o teste e eu não gostei do resultado final, porque eu peguei os dois cultivos antes, nesses mesmos viveiros, a gente utilizou 5 aeradores, 5 alimentadores num viveiro de 2,5 hectares. Ou seja, cada alimentador fazia meio hectare. Em viveiros de 450 metros de comprimento, são bem longilíneos. E mesmo assim, não gostei do resultado final. Tá? Foi um resultado totalmente... porque assim, criava muitas dúvidas durante o cultivo. Era uma época também do inverno e quando chovia, ele molhava lá o finalzinho lá do alimentador lá e acabava entupindo e não saía. E aí volta a história da fazenda ser muito grande e não ter aquele todo dia, sabe? Aquela política de você olhar aquilo dali. É diferente do pequeno, que muitas vezes é o dono, aí o olho do dono tá lá. Eu digo porque assim, às vezes você não tem tempo de olhar aquilo ali você. Não tem como. Não tem como, tá? Então, sobre-humano. Assim, acaba passando por algum detalhes, motivo ou outro, que você só vai corrigir no final do dia. Então você perdeu um dia de cultivo daquilo. Então, assim, na minha experiência, eu não gostei do alimentador automático. Não foi bom, não foi proveitoso. Aqui a gente usa alimentação por bandeja. Tá? Uma coisa que eu posso falar, se tiver alguém olhando aí lá de Jaguaribe, daquela região ali do Baixo Jaguaribe, o que eu achei de diferente, eu fiz uma visita lá, as bandejas lá eu achei menores do que as que a gente usa aqui. De virola de pneu, é? De virola de pneu. A nossa aqui tem 53 centímetros de diâmetro. Eu acho que a de lá não dá 30, não.
Então, de repente já pode gerar uma competição, né, alimentar, né? Exatamente, eu acho, porque assim, vamos dizer assim, o que a gente vem trabalhando, né, que seria por bandeja 10 mil animais, certo. Você tentar fazer essa conta de ter no seu viveiro uma bandeja, cada bandeja atender 10 mil animais, e não colocar mais... Mas o seu diâmetro é maior, né? É 50 e... É exatamente aquilo que eu estou fazendo. Para mim aqui são 53 centímetros, salvo engano. E o deles é 30... Eu digo que não dá 35, não. É bem menor. Aí essa conta já começa a ficar diferente, né? Pois é. 10 mil então, para 53, 10 mil para 35, né? Tem que assim, foi o que eu notei lá no dia da visita que eu fiz na região. Até comentei com o pessoal, disse, rapaz, eu achei muito pequena essa bandeja de vocês. Vocês trabalham com uma densidade muito alta, pode gerar uma série de... e lá eles trabalham com densidade alta mesmo. Pois é. 60, 70... Aumenta a competição desnecessariamente, né? Então, assim, procurar ou dobrar a quantidade. O número de bandeja, né, que resolve, né? Mas aí também vai por outro ponto. Quando eu aumento o número de bandejas, eu aumento o esforço do arraçoador. Então, aí o tempo de trabalho, né? Então, a alimentação é uma relação direta com a economia, com a finança da empresa, né? Ou de primeiro você botava com processo ecológico, e com o processo ecológico também do viveiro, né? Se o cabo alimenta errado, alimenta errado, ele bota a perder tudo, né? Então, assim, voltando à história dos alimentadores, para a gente não foi bacana a história do alimentador automático, a gente continua utilizando a ração na bandeja e parte no voleio. A gente nunca abandonou o voleio. Então, assim, em todo momento do cultivo vai ter o voleio. Eu vou colocar uma parte da ração na bandeja e outra entre os comedouros eu faço uma oferta no voleio. Também a gente aqui não utiliza nenhuma tabela de alimentação, tá? Que é outro ponto que o pessoal gosta muito de tabela, de fazer conta. E a minha conta é quanto o camarão aguenta comigo. É o bucho do camarão. É o bucho do camarão. Quer dizer, a gente dá um alimento até, vamos dizer assim, os meninos chamam aqui até topar, né? Assim, coloca a ração até ele deixou. Por exemplo, você vai colocando ali 50 quilos. Coloquei 50 quilos hoje, no primeiro horário. Ele comeu bem. Aí no outro dia, ele disse, comeu bem. Aí eu me disse assim, na volta já comeu. Quando eles me dão essa informação, aí eu já digo, então aumenta. Aí ele já dá uma aumentada. Até quando ele chegar e me dizer assim, que está comendo 70 quilos, ele vai me dizer assim, não, hoje tinha uma raçãozinha aqui na volta. Depois vai sustentando aí nesses 70 quilos. Até ele ter a mesma informação que o camarão está comendo na volta do trato. Então, assim, a gente dá a ração à vontade, que não tem a tabela de alimentação. Depende muito do alimentador, né? Da pessoa do alimentador que tem que ter essa sensibilidade, né? E esse cuidado, né? Mas, sei lá, aparece uma lua, o animal mudou, acho algum fator que altera, né? Ele tem que ser muito sensível, né? Pois é, porque assim... Bem treinado, né? Qual é a principal resposta? É a sobra da ração na bandeja. Correto. Então, assim, a gente dá a ração à vontade, mas a partir do momento que sobra a ração na bandeja, a gente já vem diminuindo. Tipo, ele vem comendo 70 quilos, deu sobra, já cai para 60, já é uma diminuída bem significativa, até ele se reequilibrar e voltar a comer o que vinha comendo. E a gente conseguir aumentar. Mas, assim, sempre a gente tem que ter essa conversa com o arraçoador. A principal resposta é a sobra de ração. Sobrou ração, meu amigo, não está certo. Alguma coisa está errada. Ou o oxigênio deu baixo à noite, que é outra ferramenta que a gente tem, que se o oxigênio der abaixo de 3 miligramas por litro, eu não dou a primeira alimentação no primeiro horário. Eu sempre pulo um horário. Quando o raçoador, que tem 3 viveiros, cada um. Então, se aquele determinado viveiro, a gente tem um grupo, né? O grupo do parâmetro, que o parâmetro está lá tirando o parâmetro lá, de manhã ele coloca. Então, o técnico da área ele vai dar uma olhada em todos os viveiros dele e ver quem foi que deu baixo. Quem foi que deu baixo. Então, se deu baixo,
a gente pega e pula aquele horário. Então ele vai para o viveiro que deu o melhor oxigênio. Perfeito. Que é assim ele já ganha 1 hora, mais ou menos, para poder os outros, o sol esquentar e começar toda a cadeia a oxigenar o viveiro. Então tem que ter esse cuidado. E esses cuidados bioecológicos têm uma grande influência bioeconômica, né? São pequenos detalhes, todo dia, toda semana, todo... E você estava... Assim, entra no outro ponto, que justamente quando eu coloco a ração com um oxigênio baixo, o camarão não vai comer. Então ali, a ração que tem que ter aí um prazo máximo de 7 horas, né, de duração na água, a hidroestabilidade dela, que não pode passar muito disso, mas o ideal é que o animal coma ela em até 3 horas, que é onde ela vai ter que manter toda a sua, todo o seu potencial nutricional para o animal. Então, assim, se eu coloco a ração com oxigênio baixo, o camarão não vai comer. E quando ele for comer, não vai estar com todos os nutrientes que deveriam estar. Então, ele vai acabar perdendo, ele vai comer só bucha. Que o camarão vai comer, porque ele é onívoro, ele é detritivo, ele come tudo. Mas será que o que ele vai comer vai valer a pena? Vamos dizer assim, você perdeu dinheiro. Então a história da rentabilidade são nos pequenos detalhes. O oxigênio, pequenos detalhes, né? Porque assim, eu tenho um viveiro aqui que ele chega a comer 200 kg de ração por dia. Então 200 kg de ração por dia é um valor bem significativo. Aí o cara diz, não, é um dia, meu amigo, mas 200 kg de ração é caro. Então, assim, o pessoal não sabe o preço do quilo da ração, não, né? Pois é. Diga aí só para o pessoal ficar sabendo fazer a conta. Hoje a ração está em torno de 3,30, mais ou menos. Multiplica por 200 aí, lá vai 660 reais, mais ou menos. Num dia, em um dia, né? E ele não tem muita noção da coisa, né? Então isso daí, assim que eu entrei aqui na fazenda, eu fiz uma estratégia de chamar, como eu tinha saído da ração, era de onde eu tinha vindo, e como eu estava abraçando um novo mundo, eu chamei, e eu acho bastante interessante essa estratégia. Eu peguei todos os funcionários da fazenda e chamei uma pessoa especialista em probiótico. Aí o cara falou para todo mundo, numa linguagem bem acessível para ele. Acessível. Por quê? Na época aqui, quando a fazenda está rodando normal, você gastava aqui em torno de 500 mil reais por ano de probiótico. 500 mil reais por ano. 500 mil de probiótico. Então, era muito dinheiro para o cara pegar um saquinho com 200 gramas de probiótico, entregar na mão de uma pessoa. Então, isso aqui tu tem que jogar na água. É 500 mil. Então, assim, eu chamei o cara... Cada detalhe desse influencia a rentabilidade do negócio, né? Com certeza. Então, assim, eu chamei o cara do probiótico. O cara veio falar só de probiótico na fazenda. No outro dia, eu chamei até Alberto Nunes foi quem foi para falar sobre nutrição. Qual que era a importância do cara chegar e colocar o alimento no horário, ter cuidado com o oxigênio. Enfim, essas pequenas coisas que a gente foi trazendo, foi fazendo uma reciclagem geral com todo mundo, que foi bem significativo. Você via o pessoal conversando entre eles, sabe? Via aquele renascer, aquele interesse. A vontade, né? A vontade. Animando, então, assim, né? O pessoal aqui não tem, né? Como ir para feira, como ir para o PEC Nordeste, como ir para uma FENACAM. Como o conhecimento chegar neles. Como é que o conhecimento chega neles? E é onde o conhecimento tem que chegar, que é no chão da fazenda. Sim. Então, assim, eles gostaram e de vez em quando eu faço isso daí, essa reciclagem, porque é válido. É válido. A pessoa... Eles não têm acesso a quanto é que foi o quilo da ração, quanto é que é 1 quilo de probiótico. Então, aquilo dali é diferente. Você chegar lá no viveiro, colocar uma ração, mas você saber o que está fazendo. Então, e eles têm vontade de aprender, né? Eles têm vontade de aprender. É isso que é interessante. Tem vontade de aprender. Então, eu acho que é uma estratégia que a gente pode utilizar para fazer valer até nos pequenos produtores aí da sua região,
Sim, né, que é sim. feito esse trabalho de abrir o olho. Correto. Só que é uma coisa que eu faço não para o dono, né? No caso, para você, seriam para os donos aí dos viveiros. Mas e sim para a pessoa que está ali responsável por aquele negócio. Perfeito, para aquele momento, né? Você estava me falando de uma coisa e eu vi uma recordação, até falou o Alberto, né? E na minha época, os nossos ajustes era alimento natural, né? Quando eu era estudante, a gente tinha que calcular poliqueta, né? Eu era na Sina, na Artemisa e calculava poliqueta. Depois, com o Alberto, e eu colaborei na parte do mestrado dele, né? A gente, de 2 em 2 horas, a gente viu o que o camarão comia. E aí comia detrito, comia outras coisas e comia ração também, né? E aí que a gente foi aumentando o conhecimento do alimento e da alimentação, né? O Alberto hoje é uma referência no Brasil. Mas hoje a gente tem um monte de aditivos, a parte de nutrição funcional aí está bem evoluída. Como é que está essa questão de uso de aditivos? Como é que está essa... É assim, professor, hoje a gente, falando um pouco da fábrica de ração, a gente hoje, nos produtos iniciais, que são os produtos, a Starter #1 e a #2, eles já são de fábrica, eles são adicionados de ácidos orgânicos e óleos essenciais. Essa é uma mistura que a gente faz lá diretamente na fábrica. É um composto que foi desenvolvido pelo Marcelo, né, por alguns compostos que tinham no mercado. Ele desenvolveu o nosso. Então, hoje a fábrica de ração, pensando no bem-estar animal e no bem-estar do cultivo, a gente já faz essa inclusão via fábrica. Então, hoje, a segurança... Porque, assim, como eu lhe disse no começo, eu acredito muito nessas estratégias de probiose, em tudo que for para melhorar o meio ambiente e o meio endógeno e o exógeno do animal, falando em si, eu acredito. Agora sim, eu acredito nessa forma, sendo feito diretamente lá na fábrica de ração, com toda a segurança e com todo o equilíbrio, porque você montar uma estrutura paralela na fazenda para fazer a inclusão é outro negócio. Isso aí você pode ter certeza, é outro negócio. Então a gente não vai estar de maneira eficiente, eu acredito nisso muito, em fazer a inclusão na de aditivos, né? De aditivos. Eu assim, no máximo, por uma questão de funcionabilidade, o probiótico tem que ser feito na fazenda, porque a gente ainda não tem uma tecnologia para incluir ele de forma segura na fábrica de ração. Eu desconheço. A fábrica de ração são temperaturas altíssimas, passa do ponto de pasteurização, então vai matar qualquer organismo que tenha... que tenha vivo, né? Que tenha vida. É sensível, então, né? É sensível, é bastante sensível, né? Então, assim, além disso daí, a gente tem outros pacotes, né? Também a história dos minerais, que é muito importante, né? Que é a história da ração para baixa salinidade. Tem alguns produtos no mercado que também possibilitam para fazer a parte de sanidade animal, né? Essa parte dos imunoestimulantes aí, dos ácidos orgânicos. Tem um colega perguntando, e as vibrioses nos períodos mais frios, como lidar? A nutrição pode ajudar nesse caso? O Niraldo, Melo. Pode. O período frio é um desafio grande, né? Nesse período que a gente vai entrar agora, né? Aqui na fazenda, professor, agora dia 15 de junho, cai 2 graus. 2 graus. Isso aí, pelo nosso programa gestor da fazenda aqui, a gente tem o controle das temperaturas. E, historicamente, dia 15 de junho, cai 2 graus. E aí é outro desafio, né? É outro desafio. Então, assim, como é que a gente pode tratar isso aí? Isso aí tem que ser de maneira preventiva, né? Como é que a gente pode fazer isso? É a adição desses imunoestimulantes na ração em um período que você possa se preparar o animal para passar por esse desafio. A gente não vai saber que a temperatura vai baixar. Então, assim, nutricionalmente, a gente tem que reforçar o animal. O animal, o camarão, é um animal que você não consegue vacinar ele.
Então, assim, a maneira mais eficiente de você preparar o seu animal é via ração, nutrição. Então... E no ambiente você faz alguma alteração no protocolo do manejo? É assim, professor, a maior alteração que eu faço no protocolo aqui da fazenda é porque a gente tem vamos dizer assim, duas vertentes, né? A água doce e a água salgada. Qual que é a preparação que a gente faz? Agora, dentro da fazenda tem essas duas vertentes, né? Não, a fazenda em si, né? Vamos dizer, dentro lá do em Paraipaba. ano. Em Paraipaba, no cenário anual. Ok. Então, assim, qual que é o meu maior desafio? É a questão de fertilização. Né? Quando a água está doce, agora a gente diminui um pouco diminui totalmente a fertilização orgânica. Eu mantenho alguma coisa da fertilização química. Já quando a água está salgada, aí eu volto à minha fertilização orgânica. Porque aí eu não tenho um problema de criar as cianofícias, né? Que é um problema bem sério. Bem sério. Ele participou do nosso primeiro problema. A gente tinha um sinergismo muito grande com as cianofícias, né? No Piauí, quando surgiu lá em 2012. Né? A ANI então, agora está sendo bem frequente, tá? Eu tenho observado bastante. Isso, tenho. E vibrioses também, algumas coisas diferentes, e nós estamos com baixa capacidade de diagnóstico. Tem algumas coisas meio esquisitas, por isso que eu falei nos sistemas superintensivos, e eu já falei para o pessoal que a gente não está com condição, né? A história do sistema superintensivo pode ser a questão da temperatura, né? A temperatura sobe... E aí tem algumas bactérias, alguns víbrios, né? Mas só que nós sabemos que no mundo da carcinicultura temos um grupo de víbrio, né? Por exemplo, para hemolítico, que é responsável por umas doenças graves, né? Como a HPND. E que nós ainda estamos brigando com as nossas viroses, né? Nem conseguimos. Aí esse negócio meio que assombra. Com certeza. A gente está tentando recuperar. Toda hora que a gente quer respirar, aí meu negocinho... Aparece agora foi o isolamento, né? Foi outro vírus agora. É outro vírus. Aí você fica só de home office, meu amigo, para resolver problema... Era um problema... E não só de home office, né? O problema que a gente estava até debatendo nos últimos lives aí era como levar o camarão para dentro da casa do nosso consumidor, através do marketing digital, através do delivery. Foi bastante interessante as conversas com as meninas aí. Isso daí, principalmente para o pequeno e para o micro, né, cara? Mas, professor, eu tenho notado bastante o pessoal em Fortaleza com uma procura muito grande por camarão. Todo mundo doido por camarão. Nessas lives aí o pessoal começa amanhã já das lives, aí eles já vão preparando tira-gosto. Eu tenho conversado com o pessoal de bebidas e meio que mais do que duplicou o consumo de bebidas nesse negócio dentro de casa. Ontem mesmo eu falei com o cara, eu peguei 1.000 litros de cachaça, ele faz reciclagem. Não, vai embora. O pessoal está bebendo feito... O pessoal está bebendo. E outra coisa, professor, o ovo de galinha caipira, de galinha de granja, chegou a R$18 a bandeja aqui em Paraipaba. É mesmo, rapaz. E só o camarão que a gente não consegue... 1 quilo, e 1 quilo de camarão, você tem ideia, a gente estava falando aqui, R$10, né? Aí não entendo, né? E a galinha não pegou gripe, não, viu? Eu não entendo essas matemáticas, não. Rapaz, tá todo mundo dentro de casa, bebendo, querendo tirar gosto de camarão, e o nosso camarão perdendo valor. Pois é, muita gente ganhou dinheiro, na verdade, a verdade foi essa. Em Fortaleza mesmo, o cara vinha aqui, comprava o camarão a R$10 e vendia em Fortaleza a 15. 2 quilos a 30. Então o cara ganhava ali 10 conto no quilo. Só transportando. Mas também isso aí é outro assunto, essa parte do comércio. Você tá vendo alguma pergunta interessante para a gente? Qual a tua opinião sobre esses fermentados? Fermentados, na ração como na aplicação direto na água, né? Certo. Talvez um punho de arroz, né? Essas coisas aí, né? Isso, eu acho interessante, tá? Essa parte do fermentado eu acho interessante. Não como substituto, tá? Eu acompanhei um pouco disso na chegada disso aqui no Brasil, essa parte do Aquamimicrói, que foi um negócio bastante interessante.
e que foi bem no fogo da mancha branca, o pessoal querendo alguma solução e querendo baixar custo, substituir a ração comercial soja, por soja fermentada. Não foi bem, vamos dizer assim, não foi bem legal essa parte de substituir o alimento pela soja. Não deu um bom resultado. Todo mundo que fez isso aboliu. E o que eu vejo com bons olhos, essa questão da fermentação ou da própria aeração desse produto, do cunho de arroz, é para fertilização da água. É um negócio mesmo espetacular. Ele promove bastante o crescimento do alimento natural, dos microcrustáceos. Eu vejo, sim, com bons olhos. Agora, sim, e só um parênteses, nesse alimento era onde a nossa cassinicultura iniciou, né? O alimento natural, e a gente observava com o Roberto lá na dissertação, tem uma participação grande. A gente via do ponto de vista quantitativo, mas de repente, do ponto de vista qualitativo, aquilo deve fazer alguma influência dele num trato digestório, na parte funcional, né? Com certeza. É assim, o que eu acho, voltando à questão aí do fermentado, que eu acho interessante, é a questão da fertilização, que tem até uma pessoa perguntando a fertilização orgânica. Isso é uma fertilização orgânica. A questão do puinho de arroz, eu coloco lá junto com o probiótico e adiciono a aeração. Aumenta muito o alimento natural. Aumenta o alimento natural. E existem protocolos de fermentação, também utilizando esse puinho de arroz e o probiótico, que também são seguros, porque não é todo mundo que tem a parte de um sistema de aeração montado que possa fazer esse uso. Então, existem protocolos que, com a fermentação, eu aumentando um pouco a dose do probiótico, ser um ponto seguro. Mas isso, professor, tem que ter um cuidado, porque se você vai fazer esse fermentado ou esse aerado e vai colocar uma água que você não tem a total segurança que aquela água não tenha um víbrio, que não tenha um patógeno, você pode, em vez de você estar fazendo uma fermentação de uma coisa boa, você está fazendo uma inclusão de uma coisa ruim. Porque o víbrio, ele se aproveita muito rápido de qualquer açúcar na substância. Então, ele pode, como ele já está lá, vamos dizer assim, eclodido, ele pode se fazer uso daquele açúcar, reproduzir e tomar o lugar do teu probiótico. Então, em vez de estar colocando bactérias boas ao teu ambiente, tu vai estar colocando bactérias ruins. Isso é bem comum na questão da sacarose, né? Só fazendo um parênteses com duas coisas, que é por causa do nosso tempo que está acabando. Você vê que 1 hora é rápido. Nós vamos tratar desse assunto, o Alex estava aqui, nós vamos tratar na próxima semana e eu acho que no final de junho. Vamos tratar, pessoal, sobre essa questão do simbiótico, que envolve essa fertilização orgânica. E aí, o Instagram está começando a me avisar, Augusto, que nós temos 1 minuto e meio. Eu queria fazer um convite para você, para a gente programar aí nesse mês de junho um novo dia. Pode ser, eu sei que você está na quarentena aí pela questão de saúde, mas o negócio, o pessoal está perguntando bastante. Eu acho que o nosso assunto aqui ainda tem um monte para avançar. Vamos combinar um dia agora, nesse mês agora que está entrando, tá? Porque o nosso tempo está esgotando, tá, pessoal? Aí nós vamos marcar, talvez daqui a 2 semanas, né? Porque eu acho que na próxima semana eu já vou tratar do simbiótico e da informática. Pode ser, Augusto, a gente marcar? Pode ser, sim, professor. A gente está aqui à disposição, viu? Para a gente ter essa conversa bacana aí. É porque passa rapidamente 1 hora, tá, pessoal? O Augusto já aceitou aqui, nós vamos só combinar ou uma terça ou uma quinta noite. E aí você quer se despedir? A gente tem 50 segundos. Queria só agradecer o pessoal aí que se fez presente, né? Legal. A gente está aqui para contribuir. Ninguém é dono da verdade. É uma conversa aberta. Quem discordar e quem concordar são bem-vindos, os 2 pontos, tá? Perfeito. A gente está aqui para somar e espera contribuir da melhor forma possível com todo mundo. Perfeito. Conte sempre comigo, professor. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado a todo mundo aí que deu o seu tempo. Nós tivemos uma boa audiência, Augusto. Você
Nós tivemos uns picos aqui de audiência. Então, nós vamos marcar um dia, tá? Nesse próximo mês de julho, tá, pessoal? E aí, fique com Deus, com saúde, né? Você também, Augusto, né? O tempo está recuperando. E aí, nós vamos cair agora. Valeu, professor. Dentro Obrigado. de 3 segundos. 2, 1. E até a próxima.